Na antiguidade, era muito comum o uso de alguns métodos de execução bastante macabros e brutais. Mas você saberia me dizer o exemplo de algum desses métodos? Pois bem, no vídeo de hoje falaremos exatamente sobre isso. 10 métodos de execução mais brutais da história. Bem-vindo àquela história, e você tá preparado para se surpreender com as histórias de hoje? Eu sou o Guto. E eu sou o Ed, mas antes da gente começar, se inscreve no canal, ative o sininho, deixa o seu like para esse canal ser recomendado para muito mais pessoas e crescer muito mais, a gente trazer mais conteúdos de qualidade para todos vocês. 10º, ser fervido. Lenta e agonizante, esta punição já foi feita com água, óleo, cera e até mesmo vinho e chumbo derretido. Se o choque da dor não deixar a vítima inconsciente, ela vai experimentar uma sensação insuportável de ter as camadas externas da pele destruídas pelo calor até serem dissolvidas. Em seguida, haverá a ruptura completa do tecido adiposo. 9º, a águia de sangue. Essa técnica é atribuída a antigos guerreiros nórdicos, que misturavam a brutalidade com a imaginação poética. Primeiro, eles cortavam as costas da vítima para expor a coluna vertebral. Então, eles seguravam as costelas, forçando elas para trás, até que saíssem completamente do corpo. É uma técnica realmente brutal. 8º, empalamento. Método usado por Vlad, o Empalador, príncipe da Valáquia que governou a região durante o século XV. O empalamento costuma ser retratado por uma estaca atravessando verticalmente uma pessoa, o que poderia passar a impressão de ser uma morte rápida, porém o processo real durava muito mais tempo. O peso do corpo fazia com que a lança fosse perfurando os órgãos de uma maneira lenta e agonizante, até que depois de penetrar por todo o torso, rasgava uma saída através do ombro, pescoço ou garganta. De acordo com relatos, a vítima poderia demorar até 8 dias para morrer. Era realmente uma forma muito lenta de você morrer, com certeza. 7º, Keliaulen. O Keliaulen era uma punição marítima que muitas vezes acabava em morte. A vítima era pendurada no navio, ficando suspensa por uma corda, e era rapidamente puxada ao longo do comprimento do casco. Nos veleiros de madeira, o casco do navio era revestido por camadas espessas de craca, que tinham conchas que poderiam ser como pedras bem duras. Assim, quem era submetido a tal sofrimento, enquanto se afogava, tinha a pele arrancada implacavelmente, ao mesmo tempo que a água salgada fazia arder os ferimentos. Segundo relatos, as conchas eram tão afiadas que poderiam arrancar membros inteiros, até mesmo decepando cabeça. Empregado principalmente pelos holandeses e franceses dos anos 1500, o método foi abolido em 1854. 6º, a vela romana. Um dos métodos preferidos do imperador romano Nero consistia em amarrar uma pessoa a uma estaca untada com material inflável, queimando-a lentamente até a morte. O que diferencia esta punição de outras muito semelhantes é o fato que as vítimas eram alinhadas para fornecer a iluminação para as festas do imperador. Sim, as pessoas serviam de vela humana. 5º, ser enforcado e esquartejado. Registrado pela primeira vez na Inglaterra durante o século XIII, este modo de execução era punição legal por traição. Por ser extremamente bárbaro, se esperava que ninguém jamais correria o risco de ser executado de tal ato. Porém, muitos tiveram seu fim dessa maneira cruel. O processo começava com a vítima amarrada em um painel de madeira, que era puxada por um cavalo. Então, ela era submetida a um enforcamento lento, fazendo com que a corda cortasse aos poucos a pele e a garganta. Uma vez que a vítima estava agonizando, ela era estripada, ou seja, seu estômago era aberto e seus intestinos e outros órgãos picadinhos em pequenos pedaços. Depois que o acusado morria, seu corpo era cortado em várias partes, cada uma era enviada a uma área diferente do país, como um aviso. 4º, a tortura do rato. Mostrada na série Game of Thrones recentemente, a tortura do rato é um método extremamente cruel. Em sua forma mais básica, um balde com ratos é colocado sobre o torso exposto de uma pessoa. Os executores aplicam calor ao balde e os ratos começam a roer e rasgar os caminhos no abdômen da vítima para tentar escapar de tal aquecimento. Além da dor de ter a pele e os órgãos dilacerados, ainda havia o sofrimento ao sentir os roedores grandes e imundos se contorcendo por dentro de suas entranhas. O general Pinochet disse ter empregado a técnica durante a ditadura do Chile, entre 73 e 1990. Nessa época, outras versões do castigo foram aplicadas com ratos ou aranhas, sendo inseridas no reto ou na vagina através de tubos. Terceiro, a tortura do bambu. Forçar lascas finas de bambu
bambu sob as unhas foi um método muito usado para fazer alguém confessar. Porém, a planta também foi utilizada para lentamente matar uma pessoa. Supostamente usado pelos japoneses em prisioneiros de guerra norte-americanos, o método consistia em amarrar a vítima a um quadro sobre um pedaço bruto de bambu, sendo que o bambu é uma das plantas com crescimento mais rápido do mundo. As pontas afiadas começavam a perfurar a pele pouco a pouco. Em 2008, o programa Mythbusters do canal Discovery Channel utilizou um molde humano daqueles usados em exames de balística e descobriram que o bambu demora 3 dias para entrar no corpo. Segundo, esfolação. A esfolação tem uma história longa e grotesca. Registros da prática existem desde 911 a.C., mas ela foi utilizada com maior frequência durante a Europa medieval. Várias técnicas têm sido aproveitadas em diferentes culturas, mas a base continua a ser a mesma. Retirar a pele lentamente, mantendo a vítima viva pelo maior tempo possível. Esculturas do período assírio mostram que o processo começava com incisões na coxa ou nas nádegas, enquanto no modo europeu a pele era arrancada a partir dos pés. A morte viria normalmente, como resultado da perda de sangue e do choque. Porém, nos piores casos, a vítima era mantida em estado de agonia por vários dias, até a morte pelos ferimentos infectados. O primeiro e o mais brutal método de execução é o escafismo. Se você achou tudo péssimo até agora, o escafismo é uma das mortes mais torturantes e nauseantes de todos os tempos. Praticada pelos persas antigos por volta de 500 a.C., a punição poderia se prolongar por dias. A pessoa era amarrada a um barco ou tronco e alimentada com apenas leite e mel, até que se desenvolvesse uma diarreia grave. Seu corpo também era lambuzado com alimento. Com essa alimentação repetida em intervalos diários, a vítima tinha pouca chance de morrer de sede ou de fome, e aí começava a sua tortura. O mel e as fezes atraíam milhares de insetos que cavavam em seus olhos, ouvidos e nariz, entrando na boca, enquanto vermes e parasitas criados na sujeira do barco contorciam em suas entranhas. A morte era causada por uma combinação de infecções. O famoso historiador grego Plutarco afirmava que uma vítima poderia levar 17 dias para morrer, mais que 2 semanas agonizando de dor. Bom, galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e não esqueçam, já que você chegou até o final, não esquece de compartilhar esse vídeo para um amigo seu que também gosta desse tipo de conteúdo, de histórias, curiosidades e muito mais. Então não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, porque tudo isso é muito importante para esse canal crescer, ok? Foi isso e... Valeu!